Olá, todo mundo quer ter paz e prosperidade, né? Mas às vezes parece que a gente se esforça, faz tudo certo e falta alguma coisa, uma peça no quebra-cabeça. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo em princípios que atravessaram o tempo. Uma sabedoria de milênios que promete ser um guia não só para ter sucesso, mas para construir uma vida de verdade, com paz e propósito. Já parou para pensar nisso? Tem tanta gente honesta, trabalhadora, que estuda, que se dedica, mas parece que a vida não anda na velocidade que deveria. A pessoa organiza as finanças, busca crescer, muda de cidade e, mesmo assim, parece que tem algo travando tudo. Sabe por quê? Porque existe uma baita diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é tipo ter o mapa, sabedoria é saber dirigir o carro na estrada. Uma coisa é saber a teoria, outra, bem diferente, é entender como viver segundo princípios mais profundos. E aqui que a coisa fica boa. Imagina que existe um manual, um guia testado e aprovado pelo tempo. Não é fórmula mágica, tá? São direcionamentos que, quando a gente aplica, eles têm o poder de alinhar a nossa vida. E o mais incrível, são conselhos que vieram do homem considerado o mais rico e o mais sábio que já pisou na terra, Salomão. Os princípios dele são tão fortes que estão aí, firmes há milênios. Então, vamos começar pela base, pelo alicerce de tudo. A primeira parte dessa jornada é para dentro. Antes de pensar em qualquer ação externa, a gente precisa construir uma base sólida aqui dentro. É no nosso mundo interior que a verdadeira prosperidade começa. O primeiro princípio parece simples, mas é de uma força tremenda. A instrução é guardar no coração. O que isso quer dizer na prática? Significa pegar esses ensinamentos e deixar que eles se tornem parte de quem a gente é, sabe? Eles viram o filtro para cada decisão que a gente toma. E quando as nossas ações começam a seguir esses princípios sólidos, o resultado natural é uma vida mais longa, com mais paz e, claro, mais prosperidade. Agora, o segundo princípio traz duas palavras-chave: amor e fidelidade. Quando esses dois valores se tornam inegociáveis na nossa vida, algo muito poderoso chamado favor é ativado. Pensa no favor como uma espécie de boa vontade do universo, um capital de confiança. É quando as coisas simplesmente parecem se alinhar, sabe? Oportunidades aparecem, portas se abrem, coisas que vão muito além do nosso próprio esforço. É o favor de um poder superior e também de pessoas que nos respeitam. E olha, a história tá cheia de exemplos do poder que esse favor tem. Pensa só, Davi, um simples pastor de ovelhas, se tornou rei de uma nação inteira. Esther, uma órfã exilada, virou rainha do império mais poderoso da época, a Pérsia. José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, jogado na prisão e, mesmo assim, virou governador do Egito. Essas viradas de jogo não são só mérito pessoal, não. É o favor em ação, abrindo caminhos que pareciam totalmente bloqueados. Esse terceiro princípio é um desafio e tanto: soltar o controle. É um convite para a gente parar de confiar só naquilo que os nossos olhos veem ou naquilo que a nossa lógica limitada consegue entender. Em momentos de aperto, sabe? Quando um relacionamento está por um fio ou uma empresa parece que não vai para frente, a nossa tendência é querer resolver tudo na força, com o nosso próprio entendimento. Esse conselho milenar diz o contrário: confie de todo o coração. Reconheça que existe uma perspectiva muito maior que a nossa. O quarto princípio é basicamente um antídoto contra a arrogância. Sabe aquela atitude de achar que sabe tudo, que as próprias ideias são sempre as melhores? Pois é, esse é um caminho bem perigoso. E o mais interessante é que essa sabedoria antiga liga a humildade diretamente à saúde do corpo. Mas por quê? Porque a pessoa que se acha autossuficiente vive num estresse constante, naquela pressão de ter que dar conta de tudo sozinha. E isso adoece. Gera ansiedade, depressão, insônia. Ok, então a gente já arrumou a casa por dentro, certo? Construímos a fundação. Agora vamos para a parte prática. Como é que essa sabedoria toda se transforma em ações concretas no nosso dia a dia? Chegou a hora de ver como lidar com o que a gente tem e com os desafios que aparecem. Aqui está uma chave poderosa para a prosperidade financeira. O princípio é muito claro: honrar com os primeiros frutos. O que é isso? Basicamente significa que de tudo que a gente recebe, a primeira parte não é nossa. Ela é destinada a algo maior, seja para ajudar alguém, uma instituição, o que for. Essa atitude muda tudo. Ela mostra que a gente não se vê como o dono final da riqueza, mas sim como um canal por onde ela flui. E a promessa que vem junto com esse princípio de generosidade é de uma abundância, sim, avassaladora. Celeiros cheios até transbordar, barris transbordando de vinho. Na época, isso era o símbolo máximo de riqueza. A mensagem é forte. Quanto mais uma pessoa se torna um canal de distribuição, mais recursos o universo vai fazer passar por ela. É uma lei de fluxo. Mas a gente sabe,
A vida não é feita só de abundância. E o sexto princípio fala exatamente sobre os momentos difíceis. Vão existir tempos de aperto, de disciplina. A grande sacada aqui é não encarar a dificuldade como um castigo, mas sim como um teste de caráter. É como o fogo que purifica o ouro, sabe? É nessas horas que a nossa fidelidade aos princípios é posta à prova. Em vez de reclamar do carro que quebrou ou do trabalho que está difícil, a atitude é de aprendizado. E sim, até de gratidão, por entender que até nos perrengues tem lição valiosa. Beleza, nada do que a gente faz acontece isoladamente, né? Tudo impacta as pessoas ao nosso redor. Por isso, o nosso terceiro grande pilar são os relacionamentos. A forma como a gente interage com os outros é um reflexo direto da nossa sabedoria interior e é essencial para uma vida de paz. Esse sétimo princípio é, na verdade, uma consequência de viver com integridade. A promessa é de segurança e um sono tranquilo. Pensa bem, quantas preocupações que tiram o nosso sono. O medo de uma mentira ser descoberta, a culpa por ter prejudicado alguém, são, na verdade, resultado de desvios desses princípios. Quando a gente vive de forma correta, até os problemas que vêm para nos fortalecer não conseguem roubar a nossa paz. Aqui a gente tem uma bifurcação, dois caminhos bem claros na hora de lidar com as pessoas. O caminho sábio é o caminho do bem. Ajudar quando der, não tramar o mal e, um ponto crucial, respeitar quem é diferente. Mesmo aquela pessoa com quem a gente não tem afinidade, a postura é de respeito. Ficar criticando ou se afastando só limita o nosso próprio crescimento. Já o caminho perigoso? Bom, esse é o caminho das acusações, da inveja e da maldade. E esse ponto sobre inveja é fundamental, principalmente hoje, na era das redes sociais. É muito fácil olhar para a vida de alguém que parece ter tudo, fama, dinheiro, seguidores, e desejar aquilo. Só que, se essa vida foi construída em cima da quebra de princípios, para essa sabedoria antiga, essa pessoa está num caminho perverso, ou seja, um caminho torto. Não importa o quão legal ela pareça. O foco não é se comparar, mas garantir que as nossas próprias ações estão alinhadas com o que é certo. E então a gente chega ao final. O ponto onde tudo isso se conecta. Depois de seguir essa jornada toda, qual é o grande prêmio? Qual é a recompensa definitiva por viver de acordo com essa sabedoria de milênios? Primeiro, a gente precisa explodir a definição que o mundo dá para sucesso. A verdadeira prosperidade, segundo essa sabedoria, não tem absolutamente nada a ver com o número de seguidores, com o carro do ano ou com aquela imagem perfeita que a gente monta para as redes sociais. Isso tudo é métrica vazia, é castelo de areia. E aqui está a resposta. A recompensa final, o maior prêmio de todos, não é algo material. É um relacionamento. É ser chamado de grande amigo do Criador. Pensa no que significa ser um grande amigo de alguém. É ter intimidade, confiança, acesso. Ter essa conexão significa ter acesso a uma paz e a bênçãos que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Essa é a verdadeira prosperidade. E assim, a gente termina com uma reflexão. Diante de todos esses princípios, a pergunta que fica não é só sobre entender, é sobre fazer. Qual deles falou mais alto? Qual vai ser o primeiro passo para aplicar essa sabedoria e começar a construir uma vida de paz e prosperidade de verdade? A escolha é o começo de tudo.